Tem resultados que você só vai alcançar na sua vida quando se desconectar de algumas pessoas. É preciso que haja uma separação de determinadas pessoas, um afastamento, para que você possa conseguir sair do caos e alcançar os resultados, a vida transformada, extraordinária, que você está acompanhando aqui nessa série, que você pode alcançar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à série Saindo do Caos. Essa é mais uma aula, então, produzida pela Hopify, onde você vai aprender, nessa aula, como identificar pessoas que você precisa se separar e como fazer essa separação acontecer. Na Bíblia tem um caso muito interessante, que é de Abraão e Ló. Abraão é o pai da fé e ele ouviu um chamado de Deus, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai à terra que eu te mostrarei. E Abraão, num ato de fé, obedece à voz de Deus, pega a sua família, né, a sua esposa, seus servos, e sai imediatamente da sua terra, deixa a sua herança para trás, abre mão de tudo. Só que ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Ló era alguém que Deus não designou que fosse com Abraão. E a partir do momento em que Abraão sai da sua terra levando Ló, Deus não fala mais com ele. Abraão não escuta mais a voz de Deus. Ele vai para o deserto, ele vai se montando tendas, ele vai tentando encontrar o caminho, até um determinado momento, em que eles decidem se separar. Há uma briga entre os empregados de Abraão e Ló, você deve conhecer a história, se você conhece um pouco da Bíblia, mas o importante é que há uma separação, não dá mais para eles ficarem juntos. Abraão diz para Ló, então: você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe para onde você for, porque eu vou para o caminho oposto. E Ló, que vivia pelos olhos naturais, olha para as campinas do Jordão, escolhe para ali, lugar onde futuramente ele perderia tudo, inclusive a sua família. Do outro lado, só tinha o deserto. E Abraão vai para o deserto, começar tudo do zero de novo. Só que no momento em que ele se separa de Ló, que ele vai para o deserto agora sozinho, Deus volta a falar com ele. E a partir dali, começa uma outra história para Abraão, onde ele se torna o que nós conhecemos como o pai da fé. Um homem que teve muitos testemunhos e muita experiência com Deus. É um exemplo que nós estamos mostrando aqui sobre como uma separação de determinada pessoa pode te fazer bem ou pode te atrapalhar até te fazer entrar no caos. Para conversar comigo sobre esse assunto, está aqui meu amigo Márcio Leão. Tudo bem, Márcio? Ei, Tiago, tudo bem? Ótimo dia. Você que vai estar nos acompanhando aí no YouTube, nas suas redes sociais. Eu espero que esse tema venha abençoar a vida de todos que vão assistir. Então, como eu falava, Abraão e Ló, houve uma separação e por isso Abraão conseguiu progredir. Em que momento a pessoa precisa ver, Márcio, que tem alguém que ela não deveria mais estar perto, que ela precisa se separar? Tiago, eu penso, principalmente nessa história que você contou, Abraão e Ló, chegou um momento que Abraão sentiu que era necessário. Tem momentos que nós precisamos sentir que é necessário e não titubear. A ruptura precisa ser normal. Porque as pessoas vão acabar dando sinais, e é esses sinais que a gente precisa ficar atento. A prosperidade, ela só avança na vida de alguém quando ele tem essa percepção, quando ele consegue perceber que essa pessoa vai acabar desvirtuando o propósito dele. Você vê que Deus não chamou Ló, Deus chamou Abraão. Ló veio na bagagem de Abraão. E Abraão não prosperava como ele deveria prosperar, como ele prospera depois. Então, essa percepção é muito importante. E eu vou colocar aqui 4 coisas para você que acompanha, para a pessoa que acompanha a gente, saber identificar quando ela precisa se separar de alguém.
O primeiro ponto é pelo caráter ou comportamento dessa pessoa. Ou seja, se eu sou alguém que quero sair do caos, quero colocar minha vida dentro dos princípios de Deus, eu não posso ter conexão com quem não tem caráter ou com quem demonstra um comportamento que não está de acordo com o meu, com a minha fé, com os meus princípios, com os meus valores. Mesmo que essa pessoa seja legal, mesmo que essa pessoa seja alguém que pode me abrir portas e oportunidades, mesmo que seja alguém do meu passado e que eu até tenha uma consideração, mas colocar do meu lado alguém que não tem caráter, que tem desvios de caráter, ou alguém que tem um comportamento condenável, vai acabar com que ou eu me influencie e faço o mesmo que ela, ou que eu acabe entrando numa situação por causa dela. Eu vou acabar entrando em algo, pode ser até um caos, por causa de uma outra pessoa. A gente, quando visita o presídio feminino, infelizmente a gente vê mulheres que estão presas que não cometeram nenhum crime. Ela apenas tinha um namorado. Só que esse namorado mexia com drogas. E um dia a polícia veio e pegou ele e prendeu ela também. Ou ele deixou guardado dentro de casa, sem que ela soubesse. Quando a polícia deu uma batida, ela acaba respondendo junto como cúmplice, enfim, por uma série de motivos. Tem muitas mulheres presas nesse sentido. É só um exemplo de inúmeros que podem acontecer nessa ocasião. O segundo ponto é a negatividade. É aquela pessoa que ela tem uma energia negativa, ela está sempre reclamando, ela tem inveja dos outros, ou ela te põe para baixo, ela nunca acredita no seu sonho, ela diminui a sua autoestima, ela não te apoia. E aqui eu vou entrar num ponto delicado, porque às vezes essa pessoa que eu preciso me separar para ir para o próximo nível é um familiar. Sabia? Às vezes é um familiar. Sim. Às vezes é a mãe. Que isso, Tiago? A mãe é... Porque às vezes a pessoa é tão amarga, um pai tão amargo, um irmão tão amargo, um familiar tão amargo, que ele não conseguiu mudar a própria vida e também não quer que ninguém mude. Ou ele, para te proteger de um sofrimento, ele tenta podar todos os riscos que você pressupõe assumir. Ah, eu vou sair do meu trabalho e vou abrir uma empresa. Não, você não vai conseguir, melhor não fazer isso. Isso foi o que aconteceu com o próprio Abraão. Família, ele teve que cortar na sua própria carne. Entende? Até então ali, Ló não tinha nenhum desvio de caráter, mas o espírito, a visão deles não batiam. Então não quer dizer que você vai abandonar um familiar. Mãe e pai é para sempre. Irmãos. Agora, eu preciso saber aonde eu vou deixar essa pessoa me influenciar. Às vezes, aquele pai, aquela mãe, é uma pessoa para me ajudar a criar os filhos, pode me aconselhar nesse sentido. Mas em outro aspecto financeiro, às vezes até matrimonial, não é. Então eu preciso ter equilíbrio e sabedoria para fazer essa separação. Outro ponto é a tentação. É quando a pessoa, ela mexe comigo de alguma forma. Geralmente no lado afetivo, sexual. Então um homem casado e tem uma mulher que o tenta, que o atrai, que mexe com ele. Seja porque é bonita, porque é interessante, porque é um convívio. A mesma coisa, a mulher tem um homem que está sempre ali, falando algo que ela gosta de ouvir. Então eu preciso me desconectar dessa pessoa. Vou falar uma coisa aqui. Não existe amizade entre homem e mulher. Concordo. Especialmente homem casado, ele não tem amiga. Amiga é a esposa. Porque o que vai acontecer? Ele vai ficar em contato com uma mulher, de brincadeira, de risinho, manda um meme, manda uma carinha no WhatsApp, faz um elogio, amanhã reclama da companheira, ela dá uma palavra de apoio. Isso vai aos poucos criando laço e desenvolvendo sentimento. Ou de uma parte, ou da outra. Geralmente o homem, quando a mulher questiona uma amizade, ele diz assim, não tem nada a ver, é só minha amiga. Será que ele gostaria que a esposa tivesse um amigo com quem ela desabafasse? Principalmente o homem, né? Ó, quero isso aí não, hein? Será que ele se sentiria bem? Então, ou vai gerar sentimento do homem ou da mulher com quem ele tem amizade, ou mesmo que não aconteça nada, você já tem uma amizade antiga, vai gerar insegurança na parceira. Então ele precisa decidir que agora, nessa nova fase da sua vida,
Ele pode ter contato, ele tem respeito, mas não dá para ter amizade. Eu certa vez tive que passar por isso. Minha esposa falava, às vezes eu tratava pessoas do grupo com intimidade, com carinho, com certa educação, e a pessoa confundiu. Uma das pessoas veio e mandou mensagem se declarando, propondo ficar comigo, que não comentaria com ninguém. Mostrei a minha esposa, bloqueei, ela pegou, todo mundo começou a me perseguir. Eu precisei realmente tomar até uma atitude drástica de quase expor publicamente quem era a pessoa para conseguir cortar. Foi onde caiu a minha ficha e eu tive que assumir essa verdade que hoje estou declarando aqui. Para mim, não existe amizade entre homem e mulher. E o quarto ponto é a distração. É quando você está num propósito e a outra pessoa, um amigo, é bacana, é legal, mas ele te distrai do teu propósito. Ou porque ele não quer nada com a vida, ou porque ele está indo por um caminho totalmente diferente, mas ele quer que você o acompanhe. Não tem problema, eu vejo, ter um amigo em outra área. Eu tenho um propósito de vida e eu tenho um amigo que ele tem outro propósito. Não tem problema, a gente pode aprender juntos. A questão é quando essa pessoa ela não respeita o teu propósito, ela quer que você acompanhe, ela te distrai, ela está sempre mudando o seu foco. E aí também eu me lembro de um caso, um grande amigo, até um mentor, num determinado momento ele escolheu um outro propósito para a vida dele. E ele queria me influenciar a segui-lo. E eu tive que cortar, muita dor no coração, eu tive que dizer para ele numa ligação, olha, vamos manter uma distância, não vou te ligar mais, porque eu sabia que ele ia mexer comigo, que iria me influenciar pela história que nós tínhamos. E foi a decisão que eu precisei tomar naquele momento. Tiago, nesses 4 pontos que você mencionou, eu lembro de um salmo, Salmo de número 1, que aborda coisas muito semelhantes do que você falou, que às vezes é necessário a gente cortar. O salmista ele vai falar o seguinte, que existem 4 tipos de pessoas e que você precisa tomar cuidado quando você se relaciona pelo menos com 3. Quem são essas pessoas? Ímpio, pecador, escarnecedor e o justo. Desses 4, 3 vão te levar para o caos, te deixar no caos ou te afundar no caos. Mas qual a diferença entre eles? O ímpio é aquele que traz a impiedade. Ele é mau na essência. Ele é aquela pessoa que você começa a andar com ele e você começa também a praticar o mal, né? Quantas pessoas a gente vê que esquenta uma água, né? Deixa a água fervendo e joga no animal por nada, por fazer o mal. Eu me lembro, Tiago, de um primo que eu tinha distante, na verdade era um primo da minha mãe, e ele era uma pessoa muito educada, pacífica, bondosa, uma pessoa de fala mansa. E eu me lembro que de repente ele começou a andar com pessoas ímpias. E ele começou agora a praticar impiedade. Ele virou um traficante da cidade onde ele morava e as pessoas passavam a temê-lo só de olhar para ele. E ele começou a praticar impiedade, matar as pessoas de uma maneira violenta, né, de uma maneira terrível. E por andar por essas pessoas, qual foi o fim dele? A morte. Ele foi levado para o caos, deixado no caos e afundado no caos. Então a gente precisa tomar cuidado, porque o conselho do salmista é: bem-aventurado quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse moço, que era uma pessoa boa, uma pessoa criada de uma maneira muito boa, uma família maravilhosa, mas teve o conselho de ímpios, se tornou um ímpio e o fim dele foi trágico. Ele não conseguiu sair do caos. O outro tipo de pessoas é o pecador. O pecador, alguém pode falar assim, mas todo mundo é pecador. Não, mas não é nesse sentido de todos serem pecador, até porque existe um pecador que a Bíblia vai chamar de justificado, por ele acreditar em Cristo. Mas aí é uma outra história. Esse pecador é aquele que induz o outro a errar, induz a pessoa a cometer erros. Quantas pessoas, eu me lembro que quando eu era jovem, né, amigos falavam assim,
Vai ter o carnaval, vamos pular o carnaval? Pô, cara, mas eu não gosto muito. Ah, que nada, vamos lá. Chegava lá, o cara bebia, não era de beber, né? Ah, bebe aí, cara. Poxa, legal. E quantas pessoas ficaram viciadas, né, na bebida alcoólica, nas drogas, por conta de influência? O pecador é esse, é o que leva a pessoa a errar. Às vezes a pessoa está no trabalho, ele é influenciado dentro da empresa a cometer um dano. Ele é influenciado no casamento, né, a trair a sua esposa, a trair o seu esposo. Ele está dentro de uma empresa, ele é influenciado a passar a perna, né, no seu colega de trabalho. Então, esse é o pecador. Eu me lembro de uma história, Tiago, eu trabalhava aqui em Vitória, na capital do Espírito Santo, e dentro da nossa empresa, a gente trabalhava com venda de chip, com recarga de telefone, e tinha alguns momentos que a empresa fazia uma promoção. Eu me lembro que o chip era R$5, e às vezes esse chip ia parar R$1. E o que a maioria dos vendedores faziam? Vendia esse chip a R$5. Ele estava roubando do cliente, roubando da empresa, porque a empresa fazia essa promoção para subir, né, a sua margem, né, para ter mais pessoas usando o chip, para fazer mais recarga. Então era uma estratégia. O que esse vendedor fazia? A maioria vendia o preço cheio e pegava esse dinheiro, roubava. E eu me lembro que muitos falavam assim comigo assim: ô Márcio, você não está vendendo não? Eu falei, não, cara. Isso é a oportunidade do cliente comprar e é a oportunidade de eu vender mais. E eu me lembro que eu era chacota, motivo de chacota. Eu falava assim, cara, eu tenho um bom salário, a gente está numa boa empresa. Imagine se um cliente liga para a empresa e fala, e pergunta quanto que é, e alguém da empresa fala, o chip está R$1. Ah, mas o Márcio me vendeu aqui a R$5. Eu tomar uma justa causa. A humilhação de ir lá devolver o dinheiro, será que vale a pena? Então, o pecador é essa pessoa que induz a outra pessoa a errar, a cometer erro. E isso pode fazer o quê? Levar a pessoa para o caos, a pessoa ficar no caos e a pessoa se afundar no caos. Quer ver? Eu separei, quando você estava falando aqui sobre esse tema do pecador, 5 frases que geralmente a pessoa fala para te ajudar, para tentar te convencer a cometer o mesmo erro que ela. Fala para nós. Ó, não tem nada a ver. Eu acho que essa é a primeira. Não tem nada a ver. Não, e o pessoal falava isso. Falava pra você? Não tem nada a ver, não. Rapaz, hein? Eu saí daqui hoje com R$400 fora o meu salário. Não tem nada a ver. Ó, outra fase. Todo mundo faz. Verdade. Inclusive, a minha mãe, a sua mãe, talvez já falava isso. Você não é todo mundo. Isso aí. Porque todo mundo já ouviu essa frase em algum momento. Outro. Ninguém tá vendo. É isso aqui que pegava. Eu falava, rapaz, mas ninguém tá vendo, cara. Hein? Você vai deixar de levar uma grana para casa? Que é a 4ª frase. Isso é uma oportunidade. A pessoa faz de tudo para te convencer a cometer o mesmo erro que ela. Porque ela não quer ter a consciência pesada sozinha. Se só ela está errando, então é um peso na sua consciência. Sim. Se todo mundo está fazendo, tende a pessoa a se sentir menos culpada. Ele vai no falar seu bem interior. assim, todo mundo fez, por isso que eu fiz. Então ele tenta te arrastar. E o 4º ponto, a 5ª frase, desculpa, é Deus sabe. A pessoa utiliza até da Bíblia, da questão religiosa. Rapaz, Deus sabe, você tem uma família para sustentar. Isso Querer aqui vai justificar o erro, né? você vai ter dinheiro para dar oferta na igreja. É muito comum você que está acompanhando estar atento. Porque tem pessoas que entraram no caos porque se associaram a alguém que lhe convenceu com uma dessas frases. A fazer um negócio, a fazer um investimento, a fazer algo ilícito para ter um ganho rápido. Agora, se você está saindo do caos e não quer mais voltar, não pega esses atalhos. E também não fique perto dessas pessoas que te ligam propondo negócios que aparentemente são oportunidades, vão te fazer ganhar muito, e você sempre tem que pensar 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Hein? O golpista, que hoje tem muito golpe na internet, mas golpe já existe há muitos anos,
ele se aproveita da ganância da pessoa, exatamente de gatilhos assim, com frases como essa. A pessoa está lá, um carro que custa 30 mil, perfeitas condições, vendendo por 15 mil. Alguma coisa está errada. Peraí. Um relógio custa 50 mil reais, a pessoa me oferecendo por 500. Peraí. Então tem coisas que eu realmente preciso estar mais atento. E aí tem o escarnecedor. O escarnecedor, a etimologia dessa palavra vai puxar para aquele que zomba, palhaço. E às vezes a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa chega e fala bem assim: eu tenho um sonho, eu vou comprar tal carro, eu vou comprar tal casa. Aí a pessoa, você. Aconteceu isso na história de José, quando ele diz assim: olha, eu sonhei, eu tive um sonho que eu ia reinar e eu ia reinar sobre vocês. Aí os irmãos dele: você é o menor, não tem condição. Zombaram dele. E nós vemos que essas pessoas estão dentro de templos religiosos. Quantas pessoas que estão lá que falam mal, que faz chacota, da maneira que a pessoa se veste, da maneira que a pessoa se fala, né? Pessoas que estão dentro da sua própria casa, no caso de José, não acreditaram, zombaram deles, né? Na escola, você vai apresentar um tipo de trabalho, ou até mesmo a maneira que você anda, de como que você chega ao seu emprego, pessoas zombam. Eu me lembro de um caso recente, no SBT, o apresentador Léo Lins, ele é um comediante, e ele foi fazer uma comédia usando o caso de uma criança que era deficiente, né? E o SBT ajuda esse tipo de pessoas, e ele foi demitido porque ele fez uma piada, né? E ele zombou daquela situação. E às vezes a gente acha isso normal. E a gente precisa ter filtro, Tiago. A gente precisa começar a filtrar essas pessoas, porque pecador, ímpio e escarnecedor, eles podem te colocar num caos. Eles podem te deixar no caos e te afundar no caos ao ponto que você não consegue. Imagine uma pessoa que está passando por um problema psicológico, né? Ele está com depressão, ou ele está com ansiedade, e essa pessoa zombar dele: rapaz, para com isso, rapaz, isso é frescura sua. Você está dessa maneira porque você é um fresco. Então você precisa começar a olhar para essas pessoas e começar a filtrar. E eu termino aqui falando do justo. Quem que nós devemos tomar, né, para que nós possamos estar com um relacionamento saudável? O justo, uma pessoa que é íntegra, que é séria, que não vai deixar você entrar no caos. Ou se você estiver no caos, ele vai querer te tirar do caos. Por quê? Porque ele quer o seu bem. Eu me lembro, olhando para Jesus, que é o maior líder que existe na história, ele tinha um filtro. Ele tinha 12 discípulos, 12. Ele amava esses 12. Ele sentava na mesa com 12. Mas teve um dia que ele estava indo no monte, ele tinha acabado de se assentar com os 12. Ele foi no monte orar. Chegou lá, ele estava angustiado. Ele faz o filtro. Agora, ele deixa aqueles 12, daqueles 12 ele só traz 3, Pedro, Tiago e João. E ele fala o que ele estava sentindo, ele filtra. Não é para todo mundo que eu vou contar algo pessoal, que eu vou contar algo que é muito sério, que eu vou contar algo que eu estou sentindo, que eu vou contar algo que eu estou sonhando. Não é para todo mundo. Porque dentro desse grupo que eu me relaciono vai ter traidor. No grupo de Jesus tinha traidor. Vai ter pessoas que vão te abandonar. No grupo de Jesus, quando ele vai ser preso, a maioria abandona ele. Mas ele chama 3. Ele faz o filtro, ele faz a seleção. E desses 3 ali, ele conta o seu problema. Mas quando ele está na cruz, só tem um. E ele fala assim: irmão, você vai cuidar da minha mãe. É você. Então, ele tinha filtro. Então, nós precisamos também ter. E esse filtro precisa ser com uma pessoa justa, que você vai identificar ela pelo caráter, pela maneira que ela age, pelo comportamento dela com você. E antes de encerrar o vídeo, só tem mais uma pessoa que se encaixa nisso, mas eu queria destacar, que é o relacionamento abusivo. A pessoa que está num relacionamento onde ela é agredida fisicamente,
onde a pessoa toma socos, tapas, objetos são arremessados, ameaças de morte. Ou ela é agredida verbalmente, é oprimida psicologicamente. Uma pessoa que lhe destrói, que acaba, que lhe humilha, que com palavras põe ela abaixo de tudo. Se no namoro, se no noivado, ela precisa acabar com esse relacionamento. Não deixar chegar lá. Não deixe chegar num casamento esperando que essa pessoa vai mudar. Se ela não te respeita, ela não tem que estar na sua vida. Não importa se você vai ficar um período sozinho, se você gosta muito, mas você tem que amar a si mesmo primeiro. Se é num casamento, é preciso se posicionar com a pessoa, que se ela não mudar, você vai sair. E se ela realmente não mudar, tem casos que até a polícia precisa intervir, mas tem que acabar. Verdade. Porque se eu não me amo, eu também não vou conseguir exigir o amor da outra pessoa. Então eu tenho que me respeitar para exigir respeito e não aceitar estar num relacionamento abusivo com ninguém. Bom, essa foi então mais uma aula então da série Saindo do Caos. Você aprendeu nas últimas aulas que você precisa buscar a ajuda de Deus, que você precisa trazer a sua esposa, o seu cônjuge, o seu marido para o seu lado nessa batalha de sair do caos, comunicando com clareza para ele o que está acontecendo. Também envolver com determinados filtros a família nessa tua caminhada fora do caos. E no vídeo de hoje você aprendeu de pessoas que você precisa se desconectar, ou se afastar, ou se separar para sempre, definitivamente. Se você está acompanhando essa série, dá o seu curtir aqui no vídeo, se inscreve no canal para poder você ser notificado todos os dias com um novo lançamento da Hopefy e deixa aqui o seu comentário. Tem alguém que você já teve que se separar? Você já teve que deixar da sua vida, deixar para lá na sua vida, se desconectar dela? Comenta aqui, eu gostaria de ler o seu comentário. Agora, o Márcio, tem pessoas que a gente precisa se separar, mas tem outras pessoas que a gente precisa se aproximar delas para sair do caos. Verdade. Quem são essas pessoas? No próximo. Na próxima aula, então, você vai saber quem são essas pessoas. Deus abençoe a todos, um abraço e até lá.